Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o spin-off da história Me Beija ou Me Mata, da autora Cíntia Paula. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui no canal. E é com muito prazer que eu trago para vocês a primeira resenha do ano de 2024, como também o primeiro livro lido nesse ano. Apresento Libelle, que contém 516 páginas. Mas digo para vocês, meus aventureiros, minhas aventureiras, que vocês precisarão pegar o seu leque, ligar o seu ventilador ou, dependendo da sua imaginação, deixe o ar-condicionado ligado na temperatura máxima, porque a autora, ela caprichou no jogo de sedução, nos olhares e nas pegadas. E que pegadas! Aqui, nesse spin-off, nós vamos relembrar um pouco sobre a história do primeiro livro, que foi Me Beija ou Me Mata. Lembrando que já temos aí também o segundo livro, que foi Me Beija ou Me Mata outra vez. Esse spin-off, então, nós veremos a história, né? Vamos relembrar, né, a história sobre a visão do Ian. Porque o nosso Ian, ele está dando uma entrevista e contando como tudo começou. Porque se você já leu o segundo livro, se você não leu, corra para ler. Eles terminaram separados, várias descobertas vieram à tona. E por conta disso, que explodiu o relacionamento deles, lembrando que a diferença de idade entre eles era um pouquinho grande, né? Tudo começou com ela com 16 anos, ele com 28. Então, como teve a explosão de expondo os dois, esse relacionamento, então ele decidiu contar a versão dele. Porém, essa versão contada não será exposta agora. Ele vai dar um tempo, ele está armando algumas coisas e eu acredito que ela será exposta lá no terceiro livro, que será o último, que segundo a autora, se tudo der certo, sairá agora em junho. Oremos que sim, porque eu estou desesperada. Tanto que eu finalizei esse livro, já era o quê? Umas 10 e pouco da noite. Eu fui deixar uma mensagem para ela, porque eu fiquei assim, impactada demais com o final. E ela tava ali online, ela dando a conversar comigo, e a gente foi debatendo, ela contando um pouquinho do que vai acontecer no terceiro livro, que eu vou dizer pra vocês preparem o coração, porque vocês não tiverem um coração bom, vocês vão infartar com o terceiro livro, que chegou um momento, eu falei, eu vou dormir, que eu tô com dor de cabeça, eu não tô conseguindo debater mais sobre o spin-off, muito menos o terceiro livro, e quando eu conseguir me acalmar, eu faço a resenha, porque eu não tenho condições psicológicas pra isso, porque conforme você vai lendo esse primeiro livro, esse spin-off, você vai relembrando o que aconteceu lá no primeiro livro e vai tá de boa. E algumas coisas você vai falar, nossa, aconteceu assim, assado. Só que conforme chegar num certo momento do livro, vai começar a aparecer algumas revelações que você vai falar, gente do céu, não, isso aqui não tá acontecendo. Isso aqui vai tudo contra o que eu pensei até o segundo livro. Porque vai surgir informações novas, vai surgir vilões novos, vai surgir dúvidas novas e o final, ele impacta de uma maneira que você fala, não, 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 me dá o terceiro urgente. Porque você vai ficar se perguntando, quem é que armou tudo isso? A história, então, como eu falei pra vocês, ela vem relembrar o primeiro, então nós vamos ver ali, nós vamos entender perfeitamente que a Isabelle, ela teve ali um jogo, né, ela teve ali uma confusão de sentimentos no primeiro momento. Porque se você se recorda, o Ian, ele é um homem poderoso da tecnologia e ele é o modelo oficial das cuecas Calvin Klein. Então ali, ele tem inúmeras revistas com ele, praticamente, né, seminu, no qual ela guardava. Era ali o passatempo dela predileto, ficar olhando e sonhando com ele. Até que chega um momento que ela o conhece. Então, ela já tinha uma paixão platônica referente a ele. Ele era o crush da vida dela. E quando ele se aproximou, que ela não imaginava que seria por uma vingança, mas ele se aproximou, ele começou a dar proteção a ela, ele começou a cuidar dela, ele começou a agir com ela de uma forma meio paternal no primeiro momento. Então, ela viu que ali ela poderia ter o que ela não teve, que foi um carinho, uma atenção,
que o pai dela foi muito falho em relação a isso. O carinho que ela tinha era de mãe. A mãe faleceu, o pai começou a ficar meio omisso. Então, assim, ela tinha a figura dele como um homem mais maduro, como recebendo carinho e atenção de um pai, porém, como ele olhava ela com um olhar diferente, como os toques dele causava arrepio nela, aí essa visão, né, do crush, da minha paixão desde sempre, começou a falar mais alto. Então, aquela versão de carinho de pai começou a tomar altas proporções. E eu digo para vocês que nós vamos conhecer uma Isabelle totalmente diferente do que vimos ali no primeiro livro. Porque nós vamos vivenciar momentos dela dentro daquele colégio interno no qual ela passou boa parte da sua vida. E ali você vê que ela é uma adolescente, sim, de 16 anos, no qual não tem muito juízo, no qual gosta de aprontar, mas ao mesmo tempo é muito inteligente. Uma menina que ela mescla ali momentos de maturidade e momentos de totalmente uma criança. O Ian, ele quer se vingar. A parte que você vai ficar muito revoltada é quando ele fala inúmeras vezes que ele vai quebrá-la de uma forma muito intensa. Mas logo após ele vai, tipo, consertá-la, né? Vai confortá-la para que assim ela fique dependente dele. E é o que acontece no primeiro e no segundo livro. Ela é totalmente dependente dele. Não importa o que ele faça, ela acaba recuando, ela acaba achando que ele merece uma segunda chance. Então, assim, ela fica realmente dependente dele. Nesse spin-off, ele vem deixar bem claro que nós vamos ser a pessoa que vai julgá-lo, né? As pessoas que irá julgá-lo. Que ele deixa livre para que a gente julgue ele da melhor forma que a gente achar melhor. Porém, entretanto, todavia, eu não consegui julgá-lo, porque eu já julguei muito no primeiro livro, eu já julguei muito no segundo livro, lembrando que o segundo livro finalizou de um jeito que eu odiei ele. Eu fiquei querendo dar na cara dele, porque eu não acredito que ele foi capaz de fazer aquilo ali. Nossa, que ódio dele, que ódio, que ódio, que ódio. Então, como eu já julguei muito ele, eu já me revoltei muito com ele, vendo toda a história sobre o olhar dele e percebendo que logo ali, no encontro deles, na aproximação deles, por mais que ele dizia isso inúmeras vezes, que ia quebrar ela, que ia deixá-la totalmente dependente dele, você vê como ela transforma a vida dele. Como ela, sim, é a luz que ele precisa. Você vai perceber que dentro daquele convento não foi só flores para ela, não foi só a ausência do pai, mas sim algumas coisas que aconteceram referente a um professor que trabalhava nesse colégio. Outra coisa que me deixou indignada, que me deixou revoltada, eu digo pra vocês que eu não fiquei julgando o Ian, mas eu julguei os outros personagens, que foi referente à Madre, que era quem trazia aquele colégio com pulsos, né, de aço. Mas quando você conhece um pouco mais sobre ela, quando você vê, você presencia algumas ações dela, você fica, puta que pariu. Todos nós somos corrompíveis. Todos nós guardamos segredos. Todos nós, se apertado no lugar certo, nós cedemos. E eu fiquei com muita raiva dessa Madre. Porque logo de cara ela percebeu que o interesse do Ian, que o olhar do Ian não era de um protetor, não era de um irmão, não era de um pai. Mas mesmo assim, ela acabou cedendo aos caprichos do Ian por conta de, no primeiro momento, de uma situação que eu achei um absurdo. Depois, quando ela começou a querer cair em si, dizer não posso compactuar com isso, então ele vem com um segredo que fez com que dessa vez ela não tivesse mais como fugir. Então, assim, todos nós somos corrompíveis, todos nós temos nossos segredos e por conta disso, todos nós temos a capacidade de fazer besteira. Besteira essa que foi o que resultou ali no desespero da nossa Isabelle. Outra situação que esse livro, eu falei para vocês que ele finaliza de uma forma que te deixa desesperada, é que terá um segredo muito cabeludo por trás disso tudo aí, gente. Não sei se vocês se recordam que ela caiu no lago. Ela não sabe nadar, ela tem medo da água por conta de alguns acontecimentos e ela cai nesse lago. E é a partir do momento que ela vai cair nesse lago que então ela vai descobrir muitas coisas. É a partir desse momento que ela cai no lago que a história vai ter uma reviravolta, que daí nós vamos compreender o primeiro livro.
Porque conforme você vai lendo, você começa a ficar assim, cara, mas se ela viveu tudo isso com ele, porque agora ela tem 16 anos, mas eles vão se reencontrar quando ela tiver 18. Como é que ela deixou ele fazer tudo isso com ela? Se ela já viveu e ela já se decepcionou com ele lá atrás. Só que daí que vem o pulo do gato. Aí que a autora joga na sua cara, joga no seu colo para você se virar e sobreviver com isso até o terceiro livro do que aconteceu. O porquê que ela encontrou ele alguns anos depois, né? 2 anos depois. Por que que ela cedeu a ele de novo? Então, cara, olha, é assim, é pra acabar. É pra acabar com o Piqui do Goiás. E como esse spin-off é depois do segundo livro, então lembrando, eles estão separados. Então, vai finalizar, tenho que dar esse spoiler pra vocês ficarem desesperados como eu. Vai finalizar com ela indo atrás dele, porque eles estão um tempo sem se ver, sem se falar, e ali jogando uma outra bomba no colo dele. O acusando de algumas coisas e principalmente revelando um segredo que ele ficou impactado, porque ela simplesmente falou, pá, tô indo embora. Virou as costas, saiu. Eu digo pra vocês que essa história vai fazer vocês relembrarem lá o primeiro livro, todo o envolvimento dos dois. Lembrando que vai pegar fogo em todos os momentos. Cara, essa mania dela pedir carinho pra ele dá carinho pra ela. Ai, gente do céu. Oh, você vai ver como carinho é bom, muito bom. Receber carinho é maravilhoso. Mesmo que esse carinho tenha um certo limite. Limite esse que eu diria pra vocês que dava pra ultrapassar tranquilamente. A autora, só um alerta rapidinho. A autora, ela fala muito pra você que se você tem problema com esse negócio de diferença de idade, porque ela tem 16, ele tem 28, então o melhor é você não ler. Mas eu digo pra vocês ao contrário, tá? Deixem a autora de lado, esqueçam isso que ela falou e foquem na história. Senão você vai perder uma história maravilhosa, uma história incrível por um detalhe que dá pra passar tranquilamente. Porque lembrando, as meninas de 16 anos, hoje, elas são muito mais mulheres, elas se apresentam muito mais como mulheres. Então, pra vocês que essas meninas de 16 anos, elas dão, ó, 10-0 na minha vida sexual. Então, esqueça isso que a autora falou, tá? E foquem somente na história, porque vocês vão se apaixonar mais ainda pelo nosso Ian e pela nossa Isabelle. Lembrando que em junho sai o terceiro e último livro que vai fazer você surtar, porque a autora diz que vai vir com tudo. E o pouco que ela me adiantou já me deixou desesperada para saber como vai finalizar essa história que já nos conquistou logo no primeiro livro. Agradeço muito a sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima!